Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Cresci no interior, em um lugar com muitos locais bonitos para se ver que ainda não foram tomados pelo concreto. É agradável, mas, junto a isso, é bem chato. Sendo adolescente e querendo sair para me divertir, acabamos improvisando com os amigos esperando que algo bom acontecesse na noite. Não havia realmente um lugar local para se encontrar, como uma balada ou um bar legal, e os lugares que estavam mais próximos eram chatos porque você já tinha ido tantas vezes. Tenho certeza de que, se você já viveu em uma área rural, pode entender completamente essa sensação. Uma das coisas que eu realmente aproveitava como adolescente era apenas dirigir de forma despreocupada nas altas horas da noite, ouvindo música. Eu abastecia meu carro, pegava algo para beber e um cigarro, e saía dirigindo até o sol nascer. Era uma maneira de limpar a mente e relaxar. Aquelas estradas rurais eram sempre divertidas de dirigir às 2 da manhã e sempre tinham o toque certo de suspense. Certa noite, na verdade, eu recebi muito mais do que esperava. Não consigo lembrar exatamente qual mês era, mas sei que era no verão, porque estava de férias da escola e me lembro de ser uma noite agradável e fresca. Se eu tivesse que adivinhar, diria que foi em julho ou agosto. Estava dirigindo como sempre, completamente despreocupada. Estava com a música alta e estava completamente no meu mundo. Decidi ir até um parque, só por tédio. Esse parque fica no final de uma longa estrada rural deserta, mas é um passeio muito bonito por causa disso. Quando digo estrada rural deserta, não quero dizer que seja uma estrada de terra que passa por florestas ou algo assim, é uma estrada pavimentada normal, mas, depois de certo ponto, não há mais nada ao redor. A estrada leva cerca de 20 minutos para chegar ao parque. Após cerca de 10 minutos de viagem, as casas começam a se afastar cada vez mais, até que não há mais casas, apenas a estrada levando ao parque. Acho que uma das razões pelas quais gosto de dirigir por ali à noite é pelo quão assustador é, e vejo isso como uma espécie de aventura. O parque não está aberto para acampamento ou qualquer coisa assim, é basicamente um grande terreno com trilhas para caminhada e ciclismo por quilômetros de floresta. Então, óbvio que, às 3 da manhã, está tudo bem deserto. Cheguei lá e fiz uma volta tranquila pelo parque. Na noite anterior, havia chovido muito, tanto que lembro de meus pais e eu termos que nos abrigar por causa da ameaça de um tornado. No fim, não houve tornado, mas a tempestade foi bem intensa. Por causa disso, encontrei uma árvore caída na estrada que dava acesso à saída do parque, provavelmente derrubada pela tempestade. Não era uma árvore enorme, mas sabia que não conseguiria passar com meu carro. Estava completamente escuro, exceto pela luz dos faróis do meu carro, e por isso imediatamente descartei a ideia de dar marcha ré durante todo o trajeto. Sabia que era super perigoso, e nesse ponto da estrada não havia terreno plano dos dois lados. Decidi que o mais sensato seria recuar um pouco para a grama ao lado e então voltar pelo caminho que tinha vindo. Era uma volta de mão única ao redor do parque, mas não estava muito preocupado em sair pelo caminho errado, já que era tão tarde. Comecei a dar marcha ré para sair da estrada e conseguir virar o carro, tudo ia bem até que fui tentar voltar para a estrada. Totalmente esqueci de considerar quão molhada estava a grama, e a quantidade de lama. Meu carro ficou completamente preso, as rodas traseiras estavam girando no vazio enquanto eu tentava acelerar ao máximo. Comecei a ficar bem assustada nesse ponto, pois não era a situação mais ideal para estar. Imediatamente peguei meu celular do bolso e vi que tinha sinal, uma sensação de alívio imensa. Liguei para meus pais e contei o que tinha acontecido e onde eu estava. Eles estavam bem bravos comigo, mas disseram que pagariam para um guincho vir me buscar. Meus pais dirigiam sedãs pequenos e não poderiam me ajudar de forma alguma nessa situação. Eu estava a cerca de 45 minutos de casa e longe da maioria da civilização. Percebi que estaria presa ali por pelo menos uma hora antes que alguém pudesse chegar até mim, o que era uma sensação estranha, mas tentei não pensar nisso e continuei ouvindo música e mexendo no celular enquanto esperava, ou não havia muito mais que eu pudesse fazer. Depois que consegui me acalmar um pouco da raiva inicial, comecei a olhar ao meu redor. Não tinha notado à primeira vista, mas bem em frente à posição do meu carro havia um campo repleto de cervos. Acho que havia mais de 40 cervos naquele campo, andando e comendo grama.
O campo não estava diretamente em frente ao meu carro, mas se eu saísse e jogasse uma pedra naquela direção, provavelmente conseguiria acertar um deles, pois estavam a cerca de 30 metros de distância. Isso não ajudou muito com o nível de estranheza da situação. Olhar para fora do carro e ver olhos refletindo a luz do farol de volta para mim era um sentimento alarmante, mas fiquei aliviada ao perceber que era apenas um campo de cervos. Assistir aos cervos por um tempo foi interessante, mas logo perdi o interesse e comecei a navegar pelas redes sociais enquanto esperava. Parecia que os cervos estavam mais à vontade do que eu, pois logo voltaram a andar e comer assim que perceberam que eu não era uma ameaça. Depois de cerca de 15 minutos mexendo no celular, finalmente recebi uma ligação de volta dos meus pais, avisando que o guincho estava a caminho e que levaria cerca de 1h30 para chegar até mim. Até hoje, lembro ao ouvir aquilo, pensei, você deve estar brincando comigo. Entendi que eu era a única responsável pela situação em que me encontrava, então não podia ficar brava com mais ninguém, mas isso definitivamente não era o que eu queria ouvir. Decidi que a coisa mais sensata a fazer era garantir que todas as portas estivessem trancadas, me deitar no banco e tirar uma soneca para passar o tempo. E foi isso que fiz. Acordei cerca de 45 minutos depois com a sensação de estar sendo observada. Não sei se alguém já experimentou essa sensação antes, não sei quão comum ela é, mas havia um alerta sinistro disparando na minha cabeça, dizendo que eu precisava acordar. Acordar com essa sensação na situação e no ambiente em que eu estava provavelmente era o pior cenário possível. Sentei-me e imediatamente olhei ao meu redor, mas não vi nada. Olhei rapidamente pelo carro à procura de alguma arma e encontrei um canivete. Estava com muito medo, mesmo sem ver ou ouvir nada. Essa sensação é aterrorizante. Fiquei chocada ao ver que o campo de cervos à minha frente ainda estava cheio deles. Não entendo nada sobre esses animais, mas sempre supus que eles não ficassem no mesmo lugar por muito tempo. Não sei por que pensava assim, mas fiquei surpresa em vê-los ali. Liguei de volta para meus pais para ver se havia alguma atualização sobre o guincho. Decidi não mencionar a sensação que estava tendo porque não queria que eles se preocupassem mais. Além disso, eles sabiam que não era nada mais do que um sentimento e que eu não tinha nada que justificasse por que me sentia assim, a não ser que estava assustada. Não havia novidades sobre o guincho, então todos assumimos que tudo estava igual do lado deles. A ligação durou apenas alguns minutos, porque me sentia mal, eles teriam que acordar para o trabalho em algumas horas e agora teriam que gastar mais de R$ 100, além de tudo isso estarem preocupados comigo. Eu podia sentir que eles estavam irritados com a situação, mas preocupados. Disse a eles que avisaria quando o cara chegasse e pedi desculpas. Desliguei e olhei para cima do celular, e fui imediatamente do 0 a 100 em modo pânico. Os cervos à minha frente estavam todos parados, olhando na mesma direção. Lembrem-se de que havia cerca de 40 cervos naquele campo. Cada um deles estava parado, completamente imóvel, olhando para algo. Liguei os faróis altos e fiquei olhando, esperando que absolutamente qualquer coisa acontecesse. Nada. Toquei rapidamente a buzina, mas eles nem se mexeram ou olharam para mim, e estavam todos totalmente fixos no que estava à sua frente. Devido à forma como a linha de árvores se apresentava, não conseguia ver muito além do campo. Sabia que eles estavam olhando para a floresta ao lado, mas, onde eu estava, só conseguia vê-los. Podia ouvir meu coração batendo. Peguei aquele maldito canivete e esperei por algo. Acredito que tenha se passado cerca de 1 minuto após eu ter buzinado, e todos eles, em uníssono, começaram a correr para o lado oposto. Eles correram a toda velocidade e, em 20 segundos, o campo estava completamente vazio. Fiquei petrificada de medo. Sabia que ficar dentro do carro era a coisa mais segura a fazer, mas é a pior sensação do mundo quando você se sente exposta. Minha cabeça estava girando e eu estava em pânico em todos os sentidos possíveis. Supus que era um urso ou algo assim, mas poderia ser absolutamente qualquer coisa. Estava convencida, naquele momento, de que era o próprio diabo. Não sabia o que fazer. Sabia que o guincho estava a caminho, mas não fazia ideia de onde ele estava. Comecei a tremer de nervos e olhei ao redor para me certificar de que nada estava perto de mim, focando no campo à minha frente. Fiz isso por um tempo que pareceu uma eternidade, sentada em completo silêncio, na escuridão, no meio do nada, esperando que algo saltasse e me atacasse. 15 minutos se passaram e foram os mais longos da minha vida.
comecei a ver luzes rompendo a linha de árvores na estrada. À medida que se aproximavam, percebi que era o guincho. As luzes do caminhão pareciam Jesus descendo do céu para me resgatar. Ele se aproximou de mim e eu saí do carro, perguntando imediatamente se ele tinha uma arma com ele. Expliquei rapidamente o que havia acontecido e que definitivamente havia algo por ali. Ele me informou que tinha uma espingarda no caminhão e me assegurou que era muito provável que fosse um urso ou um gato do mato. Você deve estar brincando comigo. Eles têm mais medo de você do que você deles. A árvore era pequena o suficiente para que ele conseguisse empurrá-la para o lado com o caminhão. Ele então prendeu meu carro e me puxou para fora do lugar em que eu estava presa. Ele parecia bastante despreocupado com o que eu acabará de vivenciar, mas eu estava bastante abalada com isso. Durante todo o tempo em que ele estava fazendo o que precisava, mantive os olhos fixos no campo, esperando que algo acontecesse. Ele terminou tudo em cerca de 15 minutos e me disse para seguir seu caminhão até a estrada principal. Entrei no carro, mais do que pronta para sair daquela área. Começamos a dirigir para longe do lugar em que eu estava e mantive a cabeça em movimento, completamente em estado de choque. Enquanto estávamos dirigindo, olhei pelo espelho retrovisor, já estávamos um pouco afastados, mas ainda conseguia ver o local em que eu estava presa, parcialmente iluminado pelas luzes do veículo e pela luz da lua. No espelho retrovisor, vi um homem sair da linha de árvores atrás do meu carro e caminhar para o meio da estrada, nos observando sair. Meu coração parou. Literalmente, eu perdi o fôlego e meus olhos se encheram de lágrimas de tanto medo que senti naquele momento. Não conseguia ver nenhum detalhe, como ele era ou o que estava vestindo, para ser sincera, não me importava. O sentimento que tive ao dirigir para longe daquele lugar, sabendo que ele estava ali o tempo todo, me observando enquanto eu entrava em pânico, assistindo enquanto eu estava completamente sozinha por um longo tempo, talvez até tenha se aproximado da minha janela e me observado enquanto eu dormia, é uma sensação que não consigo descrever, mesmo todos esses anos depois. E isso ainda me atormenta bastante. Durante todo o caminho para fora, enquanto eu ainda podia vê-lo, ele não se mexeu, apenas nos observou na estrada. 1000 coisas passaram pela minha cabeça. Tinha medo de que houvesse mais pessoas ao longo da estrada nos esperando. Estava tentando decidir se deveria começar a buzinar como louca para fazer o motorista do guincho parar ou não. Decidi que só queria sair de lá, mais do que qualquer outra coisa. Assim que finalmente saímos do parque e estávamos em uma estrada de 2 faixas novamente, passei pelo motorista do guincho e não dirigi abaixo de 110 km por hora durante todo o caminho para casa. Passei por sinais de semáforos, absolutamente não me importava. A única coisa na minha mente era chegar em casa. Cheguei em casa, corri rapidamente para dentro, reconheci meus pais e pedi desculpas e agradeci, antes de ir para o meu quarto. Não consegui dormir nem um segundo pelo resto da noite. Comecei a procurar qualquer tipo de registro de coisas que acontecessem naquela área, de histórias semelhantes, etc. Cheguei à conclusão de que o homem era algum tipo de ocupante ilegal ou um morador de rua. Li muitas coisas online sobre como é comum para pessoas sem teto em áreas rurais construírem abrigos na floresta, o que faz todo sentido para mim. Mas, obviamente, o desconhecido é a parte mais assustadora de tudo isso. E se ele não fosse sem teto? E se ele estivesse ali para me machucar? Há tantas possibilidades do que poderia ter acontecido, mas o resultado que realmente aconteceu é o que mais agradeço. Nunca contei essa história aos meus pais até muitos anos depois que aconteceu, quando já era adulto e havia me mudado. Eu os assustei bastante também quando contei. Nunca voltei àquele parque, mesmo não morando mais perto. Ainda não tenho desejo algum de voltar lá. Não acho que conseguiria, mesmo à luz do dia e com um monte de pessoas ao redor. Também tomei a decisão de parar de fazer aqueles passeios noturnos. Fiz alguns depois daquele episódio, mas mesmo assim me senti muito desconfortável e assustada. Uma noite, quando eu tinha 19 anos, estava voltando para casa depois do trabalho, já era bem tarde. Eram por volta das 23 horas, e eu estava dirigindo em uma rodovia de 2 faixas que sempre percorria para ir e voltar do serviço. Naquele momento, estava tudo muito escuro ao redor.
Não havia outros carros na estrada, nem vindo na direção contrária, nem se aproximando por trás. A rodovia, típica de estradas afastadas do interior do Brasil, não tinha iluminação pública, e naquela noite, a lua também não estava tão brilhante. A única luz que cortava a escuridão era a dos faróis do meu carro. Naquele dia, eu tinha tido um bom dia de trabalho por algum motivo, então estava de bom humor na viagem de volta, ouvindo música e basicamente sonhando acordado. Não estava prestando muita atenção ao que acontecia ao meu redor quando, de repente, vi um flash vermelho à direita do meu carro. Antes que eu pudesse reagir e pisar no freio, um homem de camisa vermelha, em uma bicicleta, surgiu do acostamento direto para a frente do meu carro. Eu o atingi em cheio e senti o impacto no capô. Comecei a gritar e entrei em pânico enquanto reduzia a velocidade e parava o carro. Eu estava a uns 80 ou 100 km por hora e tive certeza de que havia matado o ciclista. Seria um milagre se ele tivesse sobrevivido de alguma forma. Desci do carro e corri de volta pela estrada para ver o estado do homem. Mas não o encontrei. Não havia sinal dele, da bicicleta, da camisa vermelha, nem nada que indicasse que havia alguém ali. Comecei a procurar com a lanterna nas margens da estrada, na esperança de encontrá-lo vivo, pensando que talvez só o tivesse atingido de raspão. Enquanto procurava, alguns carros passaram devagar, até que um carro de polícia parou atrás de mim. Contei ao policial o que havia acontecido, como aquele homem havia aparecido do nada. Antes mesmo que eu pudesse terminar meu relato, já chorando, o policial me acalmou e disse que eu não tinha atropelado ninguém. Ele continuou explicando que, há cerca de 15 anos, um jovem de camisa vermelha foi atropelado por um carro enquanto andava de bicicleta exatamente naquele trecho da estrada. Ele morreu na hora. O policial disse que, a cada 2 anos, mais ou menos, eles recebem ligações de motoristas naquela estrada que acreditam ter atropelado um ciclista de camisa vermelha. Foi o maior alívio da minha vida ouvir que eu tinha atropelado um fantasma. Mas parecia tão real, eu senti o impacto quando colidi com ele. No entanto, quando voltei ao meu carro, não havia nenhum amassado, nenhum arranhão, nem sinal de sangue no capô. Eu ainda dirijo por essa rodovia todos os dias para ir e voltar do trabalho, e agora, instintivamente, reduzo a velocidade naquele trecho, me perguntando se um dia verei novamente o ciclista fantasma. O policial disse que a delegacia só recebe essas chamadas de vez em quando, e eu me pergunto se aquilo foi um aviso para que eu desacelerasse ou ficasse mais atento ao dirigir. Cerca de 8 anos atrás, eu estava dirigindo pelo interior do Paraná, perto da fronteira com Santa Catarina, por volta das 4 da manhã. Eu precisava de gasolina para continuar o resto da viagem, mas não havia muitos postos por perto, e os poucos que existiam estavam fechados. Acabei encontrando uma pequena cidade rural, praticamente deserta, mas que tinha um posto de gasolina pequeno. Talvez fosse o único lugar para abastecer por quilômetros, então decidi parar ali. Eu não via outro carro há horas, e fazia um frio intenso, típico das madrugadas de inverno na região, então não esperava ver ninguém no posto. Pelo que eu podia perceber, a cidade parecia abandonada, tão quieta que dava uma sensação surreal. Comecei a encher o tanque, certo de que estava completamente sozinho, até que notei outro carro nas sombras perto da parte de trás do prédio. Vi um carro baixo, preto, com os vidros completamente escurecidos. Notei 4 caras com uma aparência bem de malandro, encostados no carro. Eram claramente latinos, com aquele estilo de gangue. Lembro de ter rido um pouco na hora, não só porque eu não fazia ideia de que eles estavam ali, mas também porque eles estavam usando bermudas pretas, regatas brancas e meias até os joelhos. Era engraçado, considerando o frio que fazia naquela madrugada. Lá estavam eles, encostados no carro, no meio do nada, às 4 da manhã, como se fosse a coisa mais normal do mundo. De repente, sem dizer uma palavra, os 4 se afastaram do carro e começaram a andar diretamente na minha direção. Sob a luz do posto de gasolina, pude ver claramente as tatuagens nos braços e rostos deles, e percebi que talvez não tivesse sido uma boa ideia rir. Soltei a bomba de gasolina, entrei no carro rapidamente e acelerei como nunca antes. Menos de 30 segundos depois de sair da rodovia, vi os faróis de um carro se desviando e me seguindo. Felizmente, meu carro tinha algumas melhorias no motor, e após alguns quilômetros, consegui despistá-los, vendo os faróis desaparecerem no retrovisor. No começo, não pensei muito sobre isso e até ri de como consegui deixá-los para trás.
Mas depois, um amigo meu, que é policial, me contou sobre como traficantes costumam usar aquela área para passar drogas e evitar as rodovias principais. Imagino que teriam me deixado em paz se eu não tivesse os visto nas sombras do posto, mas foi uma situação assustadora, no meio do nada, naquela noite. A experiência mais perturbadora que já tive aconteceu durante uma longa viagem de volta para a faculdade, no meu último semestre antes da formatura. Sempre fui uma pessoa noturna, então saí um pouco tarde para a viagem, mas esperava chegar lá por volta da meia-noite. Como eu estava prestes a morar sozinho após a formatura, fiquei meio nostálgico, sentindo que estava deixando minha casa para sempre. O sol estava se pondo enquanto eu dirigia em direção à rodovia, e havia uma linda neblina baixa nos campos ao longo da estrada, refletindo a luz. Decidi pegar uma rota mais cênica, por uma estrada secundária, em vez de seguir pela BR comum que eu sempre usava. Então, mudei a rota antes de entrar na rodovia e segui em direção às montanhas de Minas Gerais. O último contato que tive com alguém naquela noite foi quando parei em um restaurante simples na beira da estrada para jantar. Abasteci o carro e continuei minha viagem enquanto a noite caía. A neblina ficou mais densa e estava ficando difícil enxergar, então reduzi bastante a velocidade. Passei por algumas pequenas cidades, mas, para uma noite de sexta-feira, estavam estranhamente vazias. Era por volta das 22 horas, mas todos os bares locais estavam fechados, e não havia luzes acesas nas casas. Achei aquilo estranho, mas como nunca tinha passado por aquelas bandas, talvez fosse normal. De qualquer forma, eu estava avançando devagar nas estradas por causa da neblina e da noite, com medo de acabar atropelando algum animal, como um veado ou capivara. Lá pela meia-noite, entrei em uma grande área de mata fechada, e tive que parar para urinar. Não havia tráfego algum por perto, então deixei o motor ligado, achando que seria uma parada rápida. Quando estava contornando o carro e começando a abrir o cinto, ouvi vozes, talvez a uns 40 ou 50 metros dentro da mata, seguidas pelo som de folhas secas e galhos sendo pisoteados, vindo na minha direção. Estava tão escuro que eu não conseguia ver nada e não sabia o que estava acontecendo, mas fiquei apavorado e decidi não esperar para descobrir. Corri de volta para o carro e acelerei estrada afora, aliviado por ter deixado o motor ligado. Um pouco mais adiante, estava subindo em direção a algumas serras e me aproximando de um mirante que dava vista para uma torre de vigilância contra incêndios. Parei no mirante para finalmente urinar, já que não consegui antes. Eu estava no topo da serra e, finalmente, consegui sinal de celular pela primeira vez em algumas horas. Verifiquei meu celular e vi uma série de mensagens preocupadas e ligações perdidas da minha mãe, que estava desesperada, perguntando se eu tinha chegado bem. Eu deveria ter chegado à faculdade por volta do tempo previsto, mas já passavam das 8 horas da noite, e se eu não tivesse pegado o desvio, teria chegado bem mais cedo. Sabia que minha mãe não iria dormir até ter certeza de que eu estava em segurança, então enviei uma mensagem dizendo que estava bem e que já tinha chegado, só para tranquilizá-la. Ela me ligou imediatamente, com a voz extremamente preocupada. Perguntei o que estava acontecendo, e ela disse que havia recebido uma ligação muito estranha de um número desconhecido. Minha mãe contou que o número era de um lugar em Minas Gerais, que coincidentemente era onde eu estava passando, mas ela não sabia disso. Ela disse que um homem jovem, com uma voz grossa, tinha perguntado por mim, usando meu nome, e estava xingando enquanto ela também ouvia outras pessoas no fundo, gritando e rindo. Não faço ideia de como esse estranho conseguiu o número da minha mãe ou como sabia meu nome. Foi bizarro, porque eu estava dirigindo o carro do meu pai, que não estava registrado no meu nome, e eu tinha pagado em dinheiro no restaurante no posto de gasolina. Eu não estava nem em Minas Gerais ainda, e não conseguia pensar em nada que pudesse ter deixado para trás que tivesse meu nome quando saí rapidamente do carro para tentar urinar. Fiquei bastante assustado com a situação, mas disse à minha mãe que eu estava na faculdade seguro, para não deixá-la mais preocupada. Continuei a viagem e, felizmente, cheguei sem mais problemas. Até hoje fico confuso sobre o que aconteceu naquela noite e quem eram as pessoas na floresta e ao telefone. Numa noite de outono, eu estava voltando para a casa de um amigo, perto da meia-noite. A rodovia à minha frente se estendia por quilômetros, escura e vazia. Eu já estava dirigindo por cerca de 1 hora quando, de repente, no limite dos meus faróis, vi várias figuras atravessando a estrada.
A princípio, pensei que fosse um grupo de animais, mas, ao me aproximar, vi que era um grupo grande de pessoas. Era muito estranho, no meio do nada, longe de qualquer cidade ou mesmo de um posto de gasolina, havia umas 20 pessoas cruzando a rodovia juntas, como se não houvesse carros ali. Todos estavam vestidos com roupas escuras, e não consegui ver seus rostos, pois usavam capuzes. O mais estranho era que ninguém parecia se importar com a minha presença ou sequer olhar para o meu carro. O jeito como eles andavam também era incomum, com uma passada pesada e desajeitada, e todos estavam bem espaçados, como se não quisessem ficar perto uns dos outros. Aquilo era perturbador. Reduzi a velocidade para esperar que o último do grupo terminasse de atravessar a rodovia. Olhei pelos meus retrovisores e pela janela, tentando ver se aquilo era uma armadilha para roubo ou algo pior, mas não havia nada ao redor, apenas escuridão. Enquanto o grupo terminava de atravessar, eu abaixei um pouco a janela para ver se conseguia ouvir algo, mas não havia som algum. Ninguém falava ou fazia qualquer tipo de ruído. E, em toda a travessia, nenhum deles sequer reconheceu que eu estava ali ou olhou na minha direção. Eles apenas se moviam em conjunto, como uma massa silenciosa, até desaparecerem na mata do outro lado. Não conseguia entender o que tinha acabado de ver, mas continuei dirigindo, torcendo para que houvesse uma explicação lógica para aquilo, mesmo que eu não conseguisse pensar em nenhuma. Cerca de 10 minutos depois, avistei outro carro vindo na direção oposta, o que me trouxe um certo alívio, já que eu estava bastante nervoso. Quando o carro passou por mim, percebi que o motorista me olhou com uma expressão de confusão ou talvez de medo. Fiquei me perguntando por que ele teria me olhado daquela forma, mas logo descobri. Observei pelo retrovisor enquanto outro carro diminuía a velocidade, quase parando, antes de acelerar e desaparecer na noite. E, então, sob a luz fraca da lua, vi novamente um grupo de figuras emergindo do lado da rodovia e começando a atravessar. Foi isso que o outro motorista tinha visto quando olhou para mim. Era outro grupo de figuras, como o que eu tinha visto anteriormente. Eram cerca de 20 pessoas caminhando da mesma maneira pela estrada. Não havia como ser o mesmo grupo que eu tinha visto 10 minutos antes, mais abaixo na rodovia. Aquilo foi, de longe, a coisa mais assustadora e inexplicável que já presenciei enquanto dirigia. Era tarde, e eu estava voltando para casa após um longo turno de trabalho. O sol estava se pondo, deixando a rodovia escura e silenciosa. Estava quase na metade do caminho de volta quando percebi algo estranho na minha visão periférica, enquanto me aproximava de uma curva na estrada. Vislumbrei uma figura parada à beira da rodovia. Era uma mulher, ou pelo menos parecia ser. Ela usava um vestido branco longo, e o cabelo caía sobre o rosto. Reduzi a velocidade, sem saber o que fazer, pensando que talvez ela precisasse de ajuda, mesmo que fosse estranho ela estar ali naquela hora. Parei o carro alguns metros à frente e olhei no retrovisor. Ela ainda estava lá, parada, sem se mover. Hesitei, mas finalmente decidi sair do carro para verificar se ela precisava de ajuda. À medida que me aproximava, chamei "Você está bem?", mas não obtive resposta. Senti um arrepio percorrer minha espinha e algo parecia errado. Então, ouvi o som distante de um motor de carro vindo atrás de mim. Virei-me e vi outro veículo se aproximando. Pensei que talvez fosse bom ter outra pessoa ali para ajudar a mulher. No entanto, quando os faróis iluminaram a estrada, um pavor gelado tomou conta de mim. A mulher tinha desaparecido. Um momento ela estava lá, e no outro, havia sumido no ar, como se nunca tivesse existido. Senti que estava me metendo em uma situação muito ruim. Virei-me rapidamente em direção ao meu carro, esperando sair dali antes que qualquer outra coisa acontecesse. O carro que se aproximava parou ao meu lado, e através da janela abaixada, um homem me perguntou o que eu estava fazendo ali. Ele parecia ser uma pessoa agradável e perguntou se eu estava com problemas no carro. Eu disse que estava bem, mas que achei que tinha visto alguém que poderia precisar de ajuda. Ele olhou para a direção de onde eu tinha vindo e disse: "Você viu ela, não viu? A mulher de branco. Ela sempre aparece por aqui." Ele continuou, dando de ombros, e disse que ela simplesmente aparecia e desaparecia às vezes, tentando fazer as pessoas pararem, e em outras ocasiões, apenas observando. Depois de se certificar de que eu não precisava de nada, o homem seguiu seu caminho, e eu também.
Depois de voltar para o carro, a imagem dela, com o rosto escondido pelo cabelo, ficou comigo. Isso aconteceu literalmente há 30 minutos. Eu estava dirigindo para o trabalho e eram cerca de 3 horas e 30 minutos da manhã. Costumo pegar 3 rotas diferentes, mas há algum tempo estou usando a mesma, pois há construção em outros lugares. Eu dirigia por uma estrada em que, de ambos os lados, havia bairros residenciais. Estava ouvindo um podcast, tentando me manter acordado até conseguir um café. Comecei a sentir uma sensação estranha no estômago, mas pensei que era meu corpo pedindo cafeína e talvez algo para comer. Ignorei e continuei dirigindo. De repente, um cara começou a correr no meio da estrada. Eu mal consegui vê-lo, pois estava vestido de escuro. Consegui desacelerar e percebi que ele parecia bem assustado. Eu escuto muitos podcasts de terror, que vão desde crimes reais até o sobrenatural. Conheço as regras para me manter seguro em situações assim e gostaria de ter ouvido esses conselhos hoje. Normalmente, eu não pararia, mas sabia que, se algo acontecesse comigo, gostaria que alguém parasse. Então, fiz isso. Por sorte, mantive o carro ligado e abri um pouco a janela para conversar com ele. Perguntei se estava tudo bem, e ele começou a entrar em pânico, dizendo que alguém estava tentando matá-lo. Ele me contou que seu cachorro tinha sido mutilado no gramado da frente de sua casa e que ele tentou recolher os restos para enterrar, mas viu um homem correndo atrás dele com uma faca. Ele disse que achou que poderia ser um lobo ou algo assim, então não desconfiou, mas saiu correndo ao ver o homem. Eu estava bastante assustado, mas notei algo. Sim, estava escuro, mas com as luzes acesas dentro do meu carro e as luzes dos prédios ao redor, conseguia ver bem. Ele parecia mais jovem, por volta dos 30 anos, com cabelo preto e olhos verdes. Estava vestindo uma jaqueta de caça e jeans. O que notei, porém, foi que não havia sangue ou pelos em lugar nenhum nele. Perguntei por que não havia sangue e, de repente, a atitude dele mudou. Era como se um interruptor tivesse sido desligado. Meu sangue gelou. Ele me encarou por o que pareceu horas, mas provavelmente foram apenas alguns segundos. O que saiu da boca dele foi a gota d'água para mim, e seu corpo relaxou, ele parou de tremer, se inclinou mais perto da minha janela e sorriu. Foi um sorriso torto, e seus olhos escureceram. Ele respirou fundo e disse, eu vou te ajudar. Então, começou a rir de forma maníaca e tentou abrir a porta do meu carro. Imediatamente, fechei a janela, coloquei o carro em movimento e acelerei, não parando por nada. Quando finalmente cheguei ao trabalho, comecei a chorar. Ainda tinha 10 minutos antes de entrar e, honestamente, estava apavorado para sair do carro. Em dezembro de 2015, eu estava fazendo uma viagem de norte a sul pelo Brasil, atravessando o interior. Eu era estudante universitária na época, uma mulher na casa dos 20 anos, voltando para casa para as férias de fim de semestre. Estava dirigindo para o sul, passando por Minas Gerais, na BR-040, por volta das 23 horas e 30 minutos, ainda a cerca de 1 hora da cidade onde planejava parar para passar a noite. Não havia outros carros na estrada e não tinha visto nenhum há um tempo. Aquela parte da BR-040 era uma rodovia de pista dupla, com 3 faixas em cada sentido, na área ao sul da cidade de Ouro Preto e a nordeste de Belo Horizonte. Estava trocando a música no meu celular quando percebi um caminhão-baú se aproximando por trás, no retrovisor. Parei o que estava fazendo, desliguei o celular e esperei o caminhão passar. O caminhão ficou ao lado do meu carro, mas, em vez de completar a ultrapassagem, manteve a velocidade e ficou ao meu lado. Então, o motorista ligou um farol que iluminou diretamente o interior do meu carro e meu rosto. Fiquei realmente confusa, pois nunca tinha visto um caminhão fazer algo assim. O motorista manteve a luz acesa no meu carro por um tempo que pareceu uma eternidade, e eu estava ficando assustada. Mantive o olhar reto à frente e diminui a velocidade para que o caminhão pudesse finalmente passar. O motorista desligou a luz e completou a ultrapassagem, mudando de faixa. O caminhão se colocou à minha frente na faixa da esquerda. Fiquei bastante assustada com isso, desacelerei mais e mudei para a faixa da esquerda, tentando colocar uma distância entre mim e aquele caminhão.
Assim que me movi para a faixa da esquerda, o caminhão acompanhou minha velocidade novamente e se colocou na faixa do meio, ficando paralelo ao meu carro. O motorista ligou a luz novamente, iluminando diretamente o lado do passageiro do meu carro. Agora eu tinha certeza de que aquele caminhoneiro estava me seguindo e estava agindo de forma bem estranha. Mantive o olhar fixo à frente, pois sentia que, se olhasse para o lado, a situação só pioraria. O caminhão desligou o holofote e ficou na frente do meu carro na faixa mais à esquerda. Decidi me afastar novamente, trocando de faixa atrás do caminhão e voltando para a faixa da direita, acelerando. Eu estava provavelmente respeitando o limite de velocidade, entre 110 e 120 km por hora. Assim que completei a troca de faixa, vi o caminhão começando a mudar de faixa novamente em minha direção, acelerando para me acompanhar. Antes que ele pudesse se colocar ao meu lado novamente, decidi que era hora de sair daquela situação e acelerei. Fui para 145 km por hora, a velocidade mais alta que já tinha dirigido na vida, e consegui colocar cerca de 1,5 km entre eu e o caminhão antes de desacelerar um pouco. Olhei pelo retrovisor e nunca esquecerei a imagem daquele enorme caminhão laranja, iluminado pelas lâmpadas de um entroncamento, consumindo rapidamente a distância que eu havia colocado entre nós. O caminhão estava se aproximando a uma velocidade incrível. Acelerei novamente, mas não adiantou, o caminhão alcançou meu carro, ficou ao meu lado e ligou o holofote novamente. Continuei olhando para frente, mantendo minha velocidade sem ousar olhar para o lado. Foi nesse momento que percebi que minha única vantagem era a manobrabilidade do meu carro pequeno. Pisei no freio e recuei atrás do caminhão, mudando para a faixa do meio. O caminhão se deslocou para a faixa da direita e eu me posicionei atrás dele, decidindo ficar exatamente atrás do caminhão em seu ponto cego, para que ele não pudesse me ver. Vi uma placa de saída e decidi que era assim que iria escapar. Esperei atrás do caminhão, em seu ponto cego, até chegarmos na saída. Esperei até o último momento possível, uma vez que a carroceria do caminhão passou pelo ponto onde a saída se separava, saí rapidamente de trás do caminhão e entrei na saída. Completamente abalada, me perguntei quão longe eu deveria ir da rodovia e se o caminhão viria me procurar. Acabei estacionando em uma lanchonete perto da rodovia. Estacionei e saí do carro, inspecionando o veículo para ver se havia algum dano, pensando que talvez o motorista estivesse tentando me avisar sobre algo errado com meu carro. Não havia nada de errado. Esperei na lanchonete por um tempo para ter certeza de que o caminhão tinha ido embora antes de voltar para a rodovia e continuar até meu hotel. Depois dessa experiência, não voltei a usar aquela estrada.